Olá, eu queria falar para vocês agora sobre Davi. Sim, o rei Davi. Todos nós sabemos que Davi foi escolhido como rei por Deus para ser o rei de Israel. Mas você sabia o porquê que Davi foi escolhido como rei? Davi, ele foi escolhido como rei porque Davi, ele tinha compromisso com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Davi, se você for ver a aparência de Davi, ele não tinha aparência nem potencial nenhum para se tornar rei. Davi ele era o menor dos seus irmãos. Até o teu pai, o pai de Davi, não acreditava em Davi. Tanto que no dia que o profeta foi até a casa de Davi para ungir o rei, o seu pai apresentou seus filhos, que eram bonitos de aparência, que eram fortes. Mas até o profeta achou que um daqueles filhos ali era o rei. Porque estava o quê? Olhando o quê? Pela aparência. Mas Deus falou para o profeta, não é nenhum desses. Então o profeta perguntou para o pai de Davi, você tem mais algum filho? O pai de Davi falou, sim, eu tenho o menor, Davi. Ele está no campo, apacentando as ovelhas. Então o profeta manda chamá-lo. Quando Davi chegou, Deus falou, é esse. Os filhos, os irmãos de Davi, o pai de Davi, também não acreditaram que podia ser Davi. Mas Davi sim, foi escolhido como rei. Deus escolheu Davi. Por que Deus podia ter escolhido qualquer um dos irmãos de Davi? Mas Deus escolheu por quê? Igual eu falei, porque Davi tinha compromisso e intimidade com Deus. E eu queria dizer para você o seguinte, o homem, ele pode olhar a aparência, a condição financeira, mas Deus não. Deus olha o íntimo nosso. Ele olha o quanto a gente temos intimidade com Ele, compromisso com Ele. E nessa meditação, nessa reflexão aqui hoje, eu queria dizer para você o seguinte, se você tiver intimidade, compromisso com Deus, Deus pode colocar você em lugares que você nem imagina. Sabe por quê? Porque Deus escolhe pessoas que têm compromisso e intimidade com Ele. Porque não adianta nada você ter dinheiro, você ter uma aparência boa, você saber falar bem, se você não tiver compromisso e obediência a Deus. Se você não tiver isso, você não vai chegar a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, não se preocupe com a tua aparência, não se preocupe com a tua condição financeira. Se preocupe em ter intimidade com Deus, em ter compromisso, em ter obediência à sua palavra. Porque no momento certo, Deus vai te exaltar. No momento certo, Deus vai te levar você a lugares que você nem imagina. Porque Deus sabe daqueles que têm compromisso com Ele, que têm intimidade com Ele. Porque sem Deus nós não somos nada. Não somos nada sem Deus. E se você for ler a Bíblia, todos os homens grandes, se tornaram grandes na Bíblia, foi tudo homens que tinham compromisso e eram obedientes a Deus. Você for ver, todos que Deus levantou a lugares grandes, que confundiu as pessoas, são homens que teve compromisso, intimidade com Deus e a obediência. Então, a gente precisamos disso, ter compromisso, ser obediente e ter intimidade com Deus. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para você hoje, a reflexão. Não olhe para a aparência, não se preocupe em agradar os homens. Se preocupe em agradar a Deus. Que Deus é o dono de tudo e de todas as coisas. Quando menos as pessoas esperar, Deus vai te abençoar. Essa é a palavra, essa é a mensagem que eu queria deixar para você hoje. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo o mal e te dê sabedoria. Em nome do Senhor Jesus. Amém.